Em Lucas, capítulo de número 22, e verso 61 e 62. Preste bem atenção, meus irmãos, porque o caso aqui é bem sério. É um tratado de Deus para conosco. Virando o Senhor, olhou para Pedro e lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amarguradamente. Amém? Só esses dois. Meus irmãos, cerca de 2000 anos e tanto atrás, registra-se a história da via dolorosa de Cristo. Jesus, o filho de José e Maria, o carpinteiro de Nazaré, aquele que, enviado de Deus, no capítulo 3 e 16 de São João, sendo dado como o maior presente para a humanidade. O Pai, nosso Pai Celestial, vendo a necessidade da humanidade, Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fez o quê? Deu seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a história de Jesus, desde o jardim do Éden, até o monte Caveira, o monte do Gólgota, aonde Jesus deu o último suspiro, o último brado da história, ela vem refletindo na nossa vida de uma forma tão forte, que a Bíblia diz lá em Hebreus que pela ousadia do sangue do Cordeiro, nós temos condições agora de entrar no Santo do Santo e adorar o Senhor. Meus irmãos, a morte de Cristo da cruz do Calvário não é apenas para sermos lembrados, mas é para ter um reflexo na nossa vida de um acontecimento tão cruel, tão doloroso, um acontecimento tão rígido, que se olharmos para nós não temos condições, ou não temos como pagar o que Jesus fez para conosco. Jesus, aquele lembrado pelo profeta messiânico, profeta Isaías, muito falou de Jesus, sobre a sua vinda, sobre a sua crucificação e sobre a salvação para a humanidade. Vinha sendo esperado por todos, até que um dia se cumpre na cidade de Belém, nasce o Cristo querido e amado por todos, que fez uma revolução na história, no seu nascimento, e por fim, passa-se um período de 20 anos, porque até 12 anos ele foi levado ao templo para ser apresentado. Período de história de 20 e poucos anos, Jesus desaparece da história
Mas com 30 anos Jesus novamente se torna, e após ser batizado por João, nas águas do Rio Jordão, Jesus começa o seu ministério. Que ministério é este? É uma nova história, é uma nova etapa acontecendo na vida da humanidade. Era algo extraordinário. Quem era Jesus? Simplesmente o filho do carpinteiro? Quem era Jesus? Simplesmente o moço de Nazaré? Não, Jesus era muito mais do que isso. Jesus, Salvador do mundo. E quando nós vejamos Jesus começando o seu ministério foi progressivo, um ministério agitado, ministério de grandes acontecimentos, ministério revolucionário, que chamou a atenção de todos da sua época, algo que nunca tinha acontecido nos dias de Jesus começou a acontecer. Isto chamou a atenção das autoridades. Isso provocou uma crise no inferno que se levantou. Mas isso se cumpria a profecia que o Filho de Deus viria ao mundo. Isso tudo que nós vamos fazer e sempre estamos fazendo, relembra a via dolorosa da cruz. Jesus, no seu ministério, tomou 12 homens, chamou, capacitou e colocou para trabalhar juntamente com ele. 12 homens escolhidos, que tinha a consciência de estar ao lado do mestre, tinha a alegria, tinha a confiança, porque via aquilo que Jesus estava fazendo, ninguém jamais na história da humanidade tinha feito. E aqui isto faz nos lembrar a Pedro, discípulo amado do Senhor, que sempre esteve ao lado de Jesus, que participou de várias reuniões, de vários movimentos. Pedro, um homem pescador afoito, bravo, destemido, por um período de 3 anos andando junto com Jesus, Pedro se sentiu no auge. E quando Jesus disse a Pedro: Pedro, olha, uma coisa vai acontecer, muito dolorosa. O Filho do Homem vai ser traído e vai ser morto. E Pedro disse: Senhor, nada disso, que estas coisas não aconteçam. Se for possível, eu vou até a morte contigo. E Jesus, olhando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, aquele apóstolo, aquele homem que tinha agora toda a coragem, aquele homem que estava pronto a morrer com Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor ao ministério. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás.
E cumprindo-se o dia do cenário da morte de Cristo, quando Jesus foi preso, diz-nos a palavra de Deus, que Pedro agora, vendo Jesus indo para o julgamento, Pedro começa a acompanhar de longe. Aquele Pedro que diz que para Jesus que ia até a morte, aquele Pedro que não queria que nada acontecesse, que disse que estava pronto a morrer com Jesus, agora estava andando distanciado de Jesus. Jesus passando de mão por mão, sendo empurrado, insultado, Jesus sendo sofrido as consequências, ataque, e Pedro agora de longe. Ao ver um povo assentado sobre uma fogueira quentando fogo, Pedro vai até ali e também para junto com aqueles homens, e alguém disse: olha, este era um do que estava com Jesus. E Pedro naquela hora disse: não sou eu nem conheço este homem. Veja, meus amados irmãos, que servir a Jesus não é fácil. Temos que estar pronto para não negarmos a Ele, porque a dificuldade vem, o problema vem, a luta vem. E é nestas horas que nós precisamos da misericórdia de Jesus para podermos continuar de pé. Pela segunda vez alguém disse: este homem fala igual ele, é também um deles. E ele disse: eu nem sei do que vocês estão falando. E por último, uma criada disse: olha, até a fala dele mostra que ele também era um daqueles que estava com Jesus. E Pedro, pela terceira vez, nega cruelmente a Jesus. E Jesus, sendo amarrado e torturado, de lá do pátio, olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. E o coração de Pedro agora desmonta de pranto em lágrima. Traiu meu mestre. Traí aquele em que eu tanto amei, aquele que estava junto com ele todos os momentos, no momento da alegria, no momento da dor, da oração, do hino. Traiu meu mestre, e agora? O que eu vou fazer? E a Bíblia diz que Jesus olha com os olhos em Pedro, fita os olhos em Pedro. E Pedro agora desaba-se em lágrimas, porque sabia que tinha traído seu mestre. Eu não sei a tua vida nesta noite, o seu percurso desses 30 dias, como você foi com Jesus. E nós estamos diante do cenário que aponta a via dolorosa do Cristo, como se estivesse sendo preso, massacrado agora. E Ele olhando para mim, para você, e dizendo: meu filho, tu me negaste, mas eu ainda te amo. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou passar pela cruz, mas eu vou te salvar. Você vai me negar,
Você vai se afastar de mim, mas eu não vou te deixar. Eu não vou afastar de você. E dali por diante, o cenário continua sendo pior. Jesus é preso, julgado, condenado, por culpa dos nossos pecados, passa a ser réu de morte, morrendo numa cruz ensanguentada. As ruas de Jerusalém, que sempre viu Jesus passar com a multidão, cantando Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem, o Rei em nome do Senhor. Agora uma multidão diferente, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Jesus que tanto curou, Jesus que ressuscitou, Jesus que libertou, que fez tantas coisas maravilhosas, agora estava entregue nas mãos do soldado romano, andando pela rua de Jerusalém, marcando aquela rua com seu sangue derramado, o seu sofrimento e a sua dor, e a sua angústia, cruelmente, diante aos olhos da humanidade, o cenário mais terrível da história estava acontecendo em Jerusalém. Isto volta para o meu coração, isto volta para a minha vida. Ao ver o tanto que Jesus fez por nós, o que nós estamos fazendo para Ele? Naqueles instantes, Jerusalém estava cheia, a festa da Páscoa ia acontecer, e o cenário da crucificação estava armada. Jesus agora caminhando pelas ruas de Jerusalém, sofrendo, carregando aquela cruz. Chegou até o momento em que Jesus não suportou o peso daquela cruz e caiu ao chão. E assim foi colocado um sirineu, um homem etíope, que por ali estava passando, para ajudar Jesus a carregar aquela tremenda e cruel cruz. E carregando aquela cruz, foi até o Gólgota, o Monte Caveira, o Monte da Crucificação. E ali deitaram o nosso Senhor, numa cruz de madeira. Cravaram as suas mãos, seus pés, levantaram sobre o mastro. Não teve a felicidade ou a sorte de morrer entre os justos, mas morreu entre dois assassinos, entre dois homens pecadores. Ainda no auge do sofrimento, na cruz do Calvário, um daqueles que estava sendo condenado juntamente com ele, olhou para Jesus e disse: tu estás na mesma condenação nossa, que fez tanto milagre, tantas coisas, desce dessa cruz e salva-te e a nós mesmos, sendo usado pelo inimigo. Mas o outro que estava à sua direita disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Oh, meus amados irmãos, o momento era crucial, o momento era doloroso. Isso faz refletir em mim o caráter cristão,
a minha fé, a minha devoção, a minha entrega, a minha dedicação ao Cristo que eu amo, que eu sirvo. E por esta razão, Jesus morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que às 3 da tarde, Jesus inclinou a sua cabeça e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Inclinou sua cabeça. O sol, com vergonha do cenário que estava acontecendo naquele momento, se escureceu. Os montes tremeu, os mares levantaram grandes ondas, a terra mudou o seu jeito de agir. Ali estava sendo crucificado o Filho de Deus. Ali estava sendo a garantia da minha salvação e da tua salvação. E o privilégio de estarmos aqui nesta noite é porque assim Ele fez por mim e por você. Não somos dignos de cercar esta mesa, mas por amor à minha alma, à minha vida, Ele assim morreu por nós. E nós, como alegria, vamos participar da Santa Ceia, não comemorando um Cristo morto, mas um Cristo vivo, que ao terceiro dia ressuscitou e subiu à destra de Deus, está sentado no trono, esperando aquele dia glorioso, em que nós, a igreja, seremos arrebatados para os céus. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele mesmo disse: e não tomarei do fruto da vide, na última ceia com os discípulos, até que se cumpra no reino do meu Pai. Um dia, esta ceia que nós celebramos aqui, não vai ser celebrada mais aqui, mas vai ser a ceia no trono de Deus, lá no céu, aonde nós vamos participar da boda do Cordeiro. Lá nós vamos ver corais celestial, anjos de Deus cantando e louvando, e a igreja banhada do sangue do Cordeiro, junta, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Que isto reflita em meu coração e na tua vida, e que nós possamos estarmos atentos à vontade do Senhor. Amém.